Deus colocou no coração da irmã Cleide, às quintas-feiras, né? Começamos na quinta-feira passada, estávamos falando sobre a quebra de decretos. Quebra de decretos. Decretos assim, decretos que às vezes são colocados sobre nós e que não vêm, decretos que não vêm de Deus, né? E eu gostaria de hoje abordar um pouquinho com os irmãos, e esse é até um tema do Retiro do Coração Abrasado, a razão de algumas vezes nós cristãos enfrentarmos alguma circunstância na nossa vida, e o tema ele é muito sensível, eu preciso de ter assim, vou medir palavras para passar isso para os irmãos, porque para mim é assim muito sério. Eu já disse aqui, e na escola dominical, teve uma escola dominical que eu me manifestei sobre isso, e na quinta-feira passada também eu falei sobre isso. Eu lido com muita dificuldade com essa questão de maldição de família. Eu lido com muita dificuldade com isso. Eu tenho medo de a maneira como a gente coloca, às vezes, não ser bem interpretado. E as pessoas acabarem caminhando por um caminho que não se deve caminhar. Mas há um texto na Bíblia, e eu quero deixar esse texto aqui para os irmãos, para a gente partir dele, que está em Tiago, capítulo 4. Eu vou convidar você para abrir a palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos acharam? É um versículo pequenininho. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A quem Tiago está escrevendo? Vamos lá para o capítulo 1 da carta. Isso é uma carta, não é? A gente fala livro, mas é uma carta. Tiago está escrevendo, ele diz aqui, Tiago, servo do Senhor, as 12 tribos que andam dispersas, e ele dedica para eles e deseja que eles sejam cheios de saúde. E o versículo 2 diz assim, meus irmãos, tende grande gozo, e aí ele começa. Por que eu estou lendo esse capítulo primeiro aqui? Porque Tiago está escrevendo para crente. Tiago está escrevendo para os irmãos que estavam em Jerusalém e que foram dispersos. Por causa da perseguição, saíram de Jerusalém. Tiago está escrevendo para a igreja. Tiago está escrevendo para crente. Ele vai escrever a carta dele toda para crente. E aqui no capítulo 4, no versículo 7, ele faz essa declaração. Qual é a declaração? Sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele vai fugir de vocês. O que a gente entende quando a gente lê isso? O que você entende quando você lê isso? É uma palavra para você, é uma palavra para mim. Não é isso que está lá no capítulo 1? Tiago, servo do Senhor, as 12 tribos que estão dispersas, ele diz, meus irmãos. Vamos partir do princípio que Tiago, ele é o bispo da igreja. Tiago é o bispo da igreja. Lá em Atos, capítulo 15, a partir dali, a gente vai ver que Tiago ele tem proeminência. Tiago ele assume a função de liderar a igreja. Provavelmente, porque esse Tiago aqui, ele é tido como irmão do Senhor Jesus. E se ele é irmão de Jesus, ele vai dizer que eu sou servo de Jesus. Ele não evoca para ele esse título. Olha, gente, eu estou assumindo a liderança aqui porque eu sou irmão do cara. Não. Pelo contrário, no capítulo 1 ele diz assim, Tiago, servo de Jesus. Ele está ali servindo, mas ele é liderança, ele é cabeça, ele é líder.
E ele está mandando essa epístola para os irmãos que estão dispersos, porque há uma perseguição em Jerusalém. Ali por volta do ano 64, Jerusalém ela é incendiada, ou Roma é incendiada, e o culpado, a culpa caiu sobre os cristãos. Mas foi uma desculpa esfarrapada para perseguir os cristãos que estavam em Jerusalém. Uma vez que Roma tinha poder sobre Jerusalém, o império estava na mão de Roma. E então há uma grande perseguição aos cristãos. Cristãos são mortos das maneiras mais estúpidas, cristãos judeus. São mortos de maneira mais estúpida. E muitos fogem. E Tiago vai escrever para eles. E ele diz assim: sujeitem-se a Deus e resistir ao diabo, para ele fugir de vocês. O que vem na minha mente, e acho que precisa estar na mente de vocês, que mesmo tendo sido comprados pelo sangue do Cordeiro, mesmo que Cristo tenha nos resgatado das maldições desse mundo, nós ainda sofreremos ataques de Satanás. Os irmãos concordam com isso? Sim ou não? Sim? Como nós vamos tratar desses ataques aqui? As palavras que são colocadas aqui é que precisam ser bem calculadas. Para isso, há um grupo de pessoas que acham assim: existem maldições que vêm sobre os crentes. Quando você vai lá para Gálatas, diz que Cristo levou sobre ele toda a maldição que estava sobre nós. Mas essa igreja estava depois da crucificação, da ressurreição, da ascensão de Jesus. E Tiago vai dizer: olha, cuidado, sujeitem-se a Deus, resista ao diabo, porque ele está em cima de vocês, e ele só foge se vocês resistirem. Então há brechas, há portas, há janelas que se abrem, e essas janelas que se abrem, elas são caminhos para uma ação diabólica até na vida do crente, irmãos. O nome que você vai dar a isso, eu respeito. Alguns chamam isso de maldição. O problema não é que chama de maldição, é que às vezes a gente diz que é maldição hereditária. A maldição hereditária, eu tenho assim mais dificuldade ainda com isso. Por quê? O que é hereditário? O que eu herdo? E a palavra de Deus nos diz lá em Ezequiel capítulo 18 que o filho, ele não leva o pecado do pai, nem o pai do filho. Então o que o meu pai fez, ele que vai pagar pelo que ele fez, não sou eu. Entretanto, uma janela e uma porta se abrem quando há um pecado de uma autoridade espiritual dentro da casa. E isso pode atingir os demais membros. Isso não é uma questão de hereditariedade, mas de autoridade. Uma janela que se abriu ali. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. E a gente percebe que esses pecados que trazem essas consequências e que algumas vezes nós chamamos de maldições, ele é resultado da quebra da comunhão com Deus. O profeta Isaías diz que os vossos pecados, eles interrompem a comunhão entre vocês e o vosso Deus. O profeta Isaías, ele é muito claro sobre isso. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque a infidelidade aos princípios da palavra de Deus, ela vai trazer essas consequências dos ataques malignos. Por isso que Tiago diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Quando a gente se torna infiel a Deus, deixa de sujeitar a Deus, os ataques eles virão e virão com grande probabilidade de adentrar em nossa alma, em nosso coração e fazer uma ruína na nossa vida. E aí nós vamos chamar isso de maldição. Trazendo maldição sobre nossa vida. Porque uma porta se abre.
porque uma janela se abre, porque uma maneira de fazer com que o mal chegue ali se abriu. Lembram quando Deus fez a arca? Lembram não, que vocês não estavam lá, né? Mas lembram do texto? Né? Quando Deus fez a arca, diz a Bíblia que Deus colocou uma janela, uma porta, e Deus fechou por fora. Deus fechou por fora. Noé não tinha mais acesso nenhum a fazer nada, se não ficar quieto ali dentro. Mas quando nós temos o acesso e somos capazes de abrir a porta, nós corremos riscos terríveis. E eu gostaria de deixar alguns exemplos de pecado que acontecem na vida de muitas pessoas e também de muitos crentes que atrai essa maldição para a vida desse crente. E ele não percebe isso. Por exemplo, o que pode atrair uma maldição para dentro de uma casa? Um pecado de pais, chefes de família, amam sua esposa, amam seus filhos, mas não resistem ao adultério, que é o sexo fora do casamento. Existe o adultério, que é o sexo fora do casamento, né? E existe a pornografia. O adultério está relacionado à sexualidade de casais. A mulher que é casada e faz sexo fora do casamento, ela adultera. O homem que é casado e faz sexo fora do casamento, ele também adultera. Os jovens solteiros que fazem sexo, eles cometem pornografia, do grego porneia, pornografia. Um homem casado que faz sexo com uma mulher solteira, ele comete porque ele é, e ela comete prostituição, porque ela é solteira. Então a Bíblia faz distinção dessas duas coisas. Um pai de família ou uma mãe de família, quando envereda por esse caminho, eles estão trazendo para a vida da família, do lar, do ambiente, uma maldição. Dentro desse contexto, uma maldição. É preciso tomar muito cuidado com isso. Em segundo lugar, alguns líderes no trabalho e na igreja, muitas vezes aparentam ser de bom testemunho, mas são mentirosos. E a mentira, a gente sabe quem é o pai da mentira. João vai dizer isso, que o pai da mentira é o diabo. Cuidado que você vai dizer, é o diabo. É o capiroto. É? Em terceiro lugar, pessoas de fora de casa, pessoas que fora de casa, elas são um bom exemplo, mas em casa, elas têm uma vida assustadora, de agressão, de ofensa, de palavrões, de agressão à esposa, de agressão, não é correção, a filhos. Essas coisas abrem porta, irmãos, para ação maligna. Pessoas que são muito trabalhadoras na igreja, mas que são imorais. Dedicadas, trabalhadoras, mas imorais. Imorais. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Uma vez eu fui procurado por um irmão de uma igreja que ele disse que tinha dificuldade com culto de oração de joelho. Porque sempre que ele estava de joelho, ajoelhava na frente dele uma irmã e ele não conseguia parar de olhar. Eu falei, então, irmão, você está proibido de orar de joelho. Você ora colado na parede a partir de hoje. Põe tua cara na parede e vai orar. Mas são pessoas, irmãos, que a impureza está no coração delas. São crentes, aceitaram Jesus, mas a impureza está na mente e no coração delas. Eu conversando com um rapaz há pouco tempo, ele disse que quando tinha 8 anos de idade, ele começou a ir para a casa de uma família da igreja. Ele foi criado na igreja, filho de líder da igreja. Com 8 anos ele ia para a casa de uma irmã da igreja. E o pai dele deixava porque era uma irmã de igreja. E o pai dele nunca soube disso. Mas a filha da irmã da igreja, uma menina de ele tinha 8, ela tinha uns 13 ou 14 anos, começou a
conduzir ele para a vida sexual. E o menino, com 8 anos, ia para a cama com ela e ela fazia todo o trabalho assim, de sexualidade com ele. E como era menino, ele gostava. E esse é o grande problema. Era um menino, ele gostava. As carícias, o que ela fazia. E isso levou ele para a sexualidade muito cedo. E ele confessou que teve muita dificuldade de se libertar disso. Veja bem, irmãos. Criado na igreja, filho de líder, crente, aceitou Jesus, mas tinha uma deficiência na alma dele em função de um despertamento sexual prematuro, muito pequenininho. Esse é um assunto tão sério, irmãos. Eu fui pastor numa igreja aqui em Jacarepaguá e tinha uma menina lá, adolescente, na igreja, que ela dificilmente participava das coisas da igreja. Muito difícil. Ela era filha de uma irmã, mas essa irmã era casada com outro rapaz que não era pai da menina, ele era padrasto. A menina devia ter uns 10 anos, 11 anos. A menina cantava muito. E a mãe trabalhava fora, trabalhava muito. E ele sempre levava a menina até um posto de gasolina, deixava ela ali, e ela ia para a igreja, e depois ela voltava. Mas uma menina que não abria a boca, mal cumprimentava a gente. Mal cumprimentava a gente. Nós achávamos, eu e minha esposa, o comportamento dela muito estranho para uma adolescente. Não era uma menina que interagia com o grupo. E essa menina foi crescendo. E quando ela fez aí seus 13 anos, eu fiquei 10 anos nessa igreja, ia muito pouco na igreja, participava muito pouco. Com tanto talento, participava pouco. Quando ela fez 13 ou 14 anos, começou a namorar um rapaz. E pegou a confiança desse rapaz e falou para o rapaz que o padrasto abusava dela desde 6 anos de idade. E ela nunca contou isso. Nunca. E um dia, ele chegou lá na igreja desesperado, o padrasto. Eu atendi ele, ele falou: rapaz, inventaram uma calúnia minha com a minha filha, coisa e tal, coisa e tal. Eu vou embora, eu vou para Minas Gerais, mas querem me matar. Ele morava numa comunidade. O assunto chegou lá e a família da moça lá quer me matar. Só deixa eu ficar aqui na galeria da igreja, tinha não é galeria não, um terraço. Até amanhã, que amanhã eu estou indo para Minas Gerais. Chegou de repente, eu não conhecia a história, fica aí. Amanhã eu estou indo embora, eu não vou mais conviver não quero, coisa e tal. Ele não contou detalhe. Isso era umas 10 da manhã num domingo. Quando foi 4 horas da tarde, pularam o muro da igreja, 4 rapazes subiram lá para matar ele. Lá no terraço da igreja. Os tios da menina. E tinha um grupo de pessoas na igreja preparando um ensaio de alguma coisa que ia acontecer, graças a Deus. Tinha lá uns oficiais do exército, né, da aeronáutica, da marinha, uns rapazes lá animados. E nós subimos lá para o terraço para impedir, já tinha dado cadeirada nele, aberta a cabeça dele, para impedir que a desgraça acontecesse ali. Eu liguei imediatamente para o 18º Batalhão, o coronel na época, eu fazia culto lá, eu ia lá pregar, era muito amigo, liguei direto para o telefone dele. Com 20 minutos chegaram 2 viaturas lá e levaram todo mundo para a delegacia. E o pastor também, né? Foi dentro da igreja, o pastor também foi. E depois eu fui saber a história. O rapaz, ele desde novinho fazia isso com a menina. Qual é o detalhe aqui? Eu fui conversar com a menina. Eu disse: filha, por que você não falava? Ela disse que tinha medo. E depois, ele disse para mim assim: pastor, eu tentei acabar com isso, mas a menina já estava viciada. Quando ela estava com 9, 10 anos, é ela, agora, que saía, a mãe dela ia trabalhar, saía da caminha dela e ia deitar na cama da mãe dela com o padrasto dela. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque isso aqui, tem prazer. Dependendo do que faz, gosta. É o caso desse rapaz. Ele, com 8, 9 anos, a menina iniciou ele na sexualidade.
mexendo nos órgãos genitais dele, ensinando a ele o prazer. E ele cresceu na igreja com uma deformação na alma, na emoção com respeito à sexualidade. E ele disse como era difícil para ele relacionar com as meninas da igreja sem desejá-las. Então, isso é uma porta que se abre para uma maldição. É preciso que a gente tome muito cuidado com essas coisas, irmãos. Pessoas que às vezes trabalham muito na igreja, mas que são imorais. E muitas vezes as pessoas sofrem isso lá atrás, com a família, dentro da casa delas, depois vêm para a igreja. Elas aceitam Jesus, elas se convertem, elas têm direito ao céu, mas elas têm uma luta interminável com a emoção dela nessa área da sexualidade e elas sofrem. Pessoas que gostam de começar a fazer coisas, mas nunca terminam. São pessoas inconstantes, são presas fáceis do diabo, pessoas maledicências, que gostam de falar mal, e o que é pior, falam mal por trás, elas não falam pela frente. E isso é uma coisa terrível, meus irmãos. A maldição que muitas vezes vem, ela começa muitas vezes dentro da família. Ela começa lá com uma idolatria. Idolatria é pecado. Ela começa lá com um adultério, com a prostituição. E isso não para. Isso vai se abrindo, isso vai indo. E não há um freio. Com a rebeldia às coisas de Deus, ou contra a palavra de Deus, ou contra aqueles que estão na liderança da igreja. A mentira, o adultério, são portas que se abrem para a maldição. Traumas, Satanás aproveita muito dos traumas que as pessoas carregam. Traumas da rejeição. Pessoas que se sentem rejeitadas, não tratam disto, e elas começam a não conseguir ter uma firmeza espiritual por causa dos seus traumas. Abuso sexual. Quantas moças, irmãos, sofreram abuso dentro da família, com seus pais, com seus avós, com seus primos. Quantas pessoas? Como essas pessoas têm dificuldade na caminhada, porque elas estão debaixo de um trauma, um legado, uma maldição, que eles ainda não conseguiram se libertar dela. A violência dentro de casa, espancamento, as agressões, as brigas, os abandonos, as faltas de amor, as palavras duras, as drogas, o álcool, o cigarro, coisas que vêm trazendo para a pessoa as angústias e as tristezas que não permitem que essas pessoas, elas caminham por um caminho de uma direção que vai levá-las a um propósito. Os namoros ilícitos, o adultério, o aborto, meninas que se envolvem sexualmente e para esconder a gravidez, escondido da família muitas vezes, elas praticam um aborto e elas carregam uma tristeza no coração em função disso. Meus irmãos, nós precisamos de tomar muito cuidado. A palavra de Tiago é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O pecado, ele é destruidor. Ele é destruidor. E há dois tipos de pecado, irmãos. Há um pecado que você comete contra a autoridade de Deus. É aquele pecado que a palavra de Deus é a autoridade de Deus para nós, que fere a palavra de Deus. A mentira, né? O próprio pecado de adultério, prostituição, porque Deus nos convida a não praticar essas coisas. É princípio bíblico. Quando a gente pratica, a gente está indo contra a autoridade de Deus. É um pecado ruim, mas o pior deles é o pecado contra a santidade de Deus. O pecado contra a santidade de Deus é aquele pecado que fere a pureza de Deus que está em você.
E quando fere a pureza de Deus que está em você, a coisa se torna ainda mais grave. Nós temos um exemplo de Saul. Saul, meus irmãos, ele tinha a santidade de Deus na vida dele. E ele tinha a autoridade de Deus. Vamos para o exemplo de Davi. Davi, quando Davi pecou, ele pecou contra a santidade de Deus. Porque Davi foi escolhido porque Deus viu nele um homem de um coração santo, puro. E ele, quando peca lá no seu adultério, Deus repreende Davi. Mas Davi, quando é repreendido, ele reconhece o seu pecado. Ele sabe que ele pecou. Por isso que o Salmo 51 é escrito. E lá está escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi, então, ele reconhece sua falha, o seu pecado. A santidade de Deus foi atingida através da sua vida. Mas Davi nunca pecou contra a autoridade de Deus. Diferente de Saul. Saul, ele peca contra a autoridade de Deus. Quando Deus disse para Saul que ele deveria esperar Samuel para chegar, para contar os homens que haviam ali, Samuel demora. E Saul vai lá e faz o que não era para ele fazer. Ele não era sacerdote. Ele era apenas o rei. Ele toma um lugar que não é dele. E esse pecado foi um pecado grave, porque feriu a autoridade de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Há pecados, e lá em 1 de João, eu gostaria que a gente lesse, já estamos em Tiago. Você vai passar 3 folhas, você vai chegar em João, se tiver com Bíblia, se tiver com celular, é a epístola da frente. E João vai dizer assim, 1 de João 5,16, 5,15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos, ou fizemos. Versículo 16, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. Por esse eu vos digo, não adianta nem a oração. E a gente precisa parar para entender isso. O que é o pecado para a morte e o que não é o pecado para a morte? O pecado para a morte é aquele pecado que o indivíduo faz, mas ele assim faz consciente de que para ele Deus não tem valor nenhum. As coisas de Deus não têm importância nenhuma. Ele não está nem aí para Deus. Por mais que você fale, não adianta. Mas o pecado que não é para a morte é o pecado que é cometido pelo elemento, que também peca. O cidadão peca, nós pecamos. Mas ele reconhece, Davi e Saul, ele reconhece o seu pecado. Ele sabe que errou. E ele vai pedir perdão a Deus. Ele vai pedir conserto com o Senhor. Mas aquele que peca para a morte é aquele que assim, ele não se arrepende, ele não quer arrependimento, ele não acha o que ele fez está errado. Ele fez e ele vai dizer, eu faria de novo. Já viu gente assim? Já viu gente assim? Eu já vi. Você está arrependido do que você fez? Eu não. Eu não me arrependo do que faço. Eu faço outra vez. Esse pecado é o pecado para a morte. É o pecado que a pessoa não reconhece que está afastando ele de Deus. Não reconhece, está distanciando ele de Deus. E João diz assim, esses aí nem oração resolve. Porque a pessoa deliberou no coração que ela não quer Deus. E o único que pode dar perdão de pecado é Deus. E esse é o mesmo pecado que lá em Mateus nós lemos sobre ele. O pecado que não tem perdão é esse pecado. O pecado que não tem perdão é esse pecado. Todo pecado Deus perdoa. Você pode dizer amém por isso? Todo pecado Deus perdoa. Mas tem um pecado que Deus não perdoa. Qual? O pecado de resistir a Deus. Esse Deus não perdoa. A pessoa resiste, ele não quer. Ele não aceita. Ele está com o coração endurecido. Está nele isso. Lembra lá de Faraó? O coração dele foi endurecendo. E Deus mostrando quem ele era, a ponto de mandar 10 pragas e o coração duro de Faraó rejeitando Deus. Qual foi o final dele? Morreu afogado lá, depois que Israel passou pelo mar. Então,
o pecado, ele nos afasta de Deus. E a gente deve todo dia pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Todo dia. Todo dia. As práticas danosas, elas nos afastam de Deus. Palavra chula, palavrão, gritaria, briga. Essas práticas nos afastam de Deus, irmãos. Prostituição, adultério, lascívia, olhar com um olhar maldoso. Isso nos afasta de Deus, irmãos. E a gente precisa levar isso diante de Deus e pedir a Deus para nos curar e perdoar nossos pecados. E a imprudência com a nossa boca. Tiago vai dizer, o texto de Tiago, que a língua, ela é como fogo. Ela é como fogo. Ela pode aquecer, e nesse frio uma fogueirinha é tão bom, né? Ficar perto de um ambiente bom, como é que chama aquele negócio lá que aquece? Um aquecedor de ar. Quem tem aqui no Rio não usa isso, mas aí para quem mora aí para o interior, quem mora lá para o sul, não tem ar-condicionado, tem aquecedor mesmo. O cara liga lá para dar um ambiente mais quentinho. O fogo faz isso, ele aquece. O sol, ele é bom, o sol ele não é ruim. O sol é vitamina, a gente precisa tomar o sol. Não é assim? Mas o fogo, e ele diz que a língua é como fogo, ele pode destruir também. Essa semana, lá perto de casa, alguém jogou um cigarro na beira do mato, aquilo caiu numa folha seca, antes dessa chuvinha aí, e aquilo alastrou, foi preciso chamar bombeiro para ir lá, porque incendiou a mata. A língua é como um fogo, a nossa língua é perigosa, irmãos. A gente tem que vigiar com a nossa língua. A nossa boca, muitas vezes ela lança bênção e maldição. E Tiago vai dizer que não é bom que seja assim. Não é bom. Querem ver que coisa interessante? Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. E eu encerro aqui nesse texto. Levítico capítulo 10. Diz assim, fala dos filhos de Arão, né? Arão era o sacerdote. Arão tinha filhos, Nadab e Abiú, e eles tomaram cada um incensário e colocaram fogo, e levaram o incenso sobre ele, e levaram esse fogo para o altar, para oferecer um fogo no altar. E esse fogo, diz o texto, que era um fogo estranho. Então, o versículo 2, o que diz? Saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram os dois perante o Senhor. Levaram fogo ao altar que não era um fogo que deveria ter levado. Levítico 10. E diz a Bíblia que veio um fogo do céu e consumiu os dois ali. E disse Moisés a Arão, isso é o que o Senhor falou, dizendo, eu tenho que ser santificado naqueles que se chegarem a mim. Os que chegam a mim têm que vir em santidade. E serei glorificado diante de todo o povo. Olha como é que termina esse versículo aí. O que está escrito na sua Bíblia? Levítico 10:3, como é que está escrito aí? Vocês estão acompanhando, irmãos? Não, só o finzinho. E Arão fez o quê? 2 filhos de Arão morreram fulminados. O que você diria nessa hora? Quando Moisés chegou e disse, olha, isso é o que Deus vai fazer para quem chegar diante dele de qualquer maneira. Diante de Deus não se chega de qualquer maneira. Entenda isso, Arão. Seus 2 filhos morreram porque chegaram de Deus de qualquer maneira. Chegaram diante de Deus de qualquer maneira. E Arão fez o quê, irmãos? Fechou a boca. A boca é um perigo, irmãos. A boca é um perigo. Vigia com a sua boca. A gente pode atrair muita maldição para nós, para a nossa família, por causa da nossa boca. Vigia com ela. Pastor, eu só creio em maldição? Janelas que se abrem, e nós às vezes damos oportunidade para que essas janelas se abram. Por isso que Tiago escreve aqui para crente, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo.
para ele fugir de você. Se você não resistir, é uma porta que abre. E as portas são essas aí que nós falamos. E a minha palavra para você hoje aqui, à noite. Irmão, feche as portas para qualquer ação do diabo na sua vida. Tranque todas as portas, não dê brecha. Se você der brecha, ele vai fazer proeza. Ele vai bagunçar com a sua vida. E essas são as brechas que muitas vezes a gente dá. Feche todas as brechas. Sujeite-se a Deus. Peça a Deus para te ajudar. Vá para o jejum, vá para a oração. Vá buscar o Senhor. Feche as portas e as janelas. Fica quietinho, com sua boca fechada, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor socorro, para você não ver a tragédia que pode se estabelecer sobre a sua vida. Eu fui SD por 25 anos. E um dia, um pastor de uma grande igreja nossa, a mulher dele me procurou. Eles tinham vindo do campo missionário do Nordeste e quando chegou aqui, a mulher dele descobriu que ele entrava no banheiro, o celular não tinha muitos recursos que tem hoje, né? Falando de uns 25 anos atrás, e ele ficava ligando para uma moça lá no Rio Grande do Norte. E a mulher dele, numa conversa lá mais áspera com ele acabou confessando que tinha um caso com uma mulher da igreja lá e que ele queria voltar para lá, ele ia largar ela e ir embora. E a esposa, então, desesperada, eu estava em férias, estava passeando em férias, me ligou. Não, só tem que vir me ajudar, Eu falei para minha esposa, fica aí que eu vou voltar. Deu um problema lá, eu tenho que voltar. E eu voltei para ajudar. Eu fui lá para a casa dele. E sentei com ele estava decidido a ir embora. Uma grande igreja, tinha assumido a igreja, foi ano de concílio, dezembro? Assumiu a igreja em dezembro, janeiro. E ele queria ir embora. Falei, cara, olha o que você está fazendo. Olha a maldição que você está jogando para sua família. Você tem filhos. Inclusive, seus filhos estão no seminário. Olha o que você está fazendo. Deixa de ser orgulhoso, está pensando só em você, cara. Pense na sua família. Pense na sua família. Disse assim, pega um papel. Ele pegou um papel, sentamos lá. Eu disse assim, coloca aqui o nome dessa mulher. De um lado, faz um risco no meio, coloca do outro lado o nome da sua esposa. Agora coloca do lado do nome dessa mulher. Quantas pessoas estarão do seu lado junto com ela quando souberem que você fez isso? Bota o nome de quem vai te apoiar. Não, eu acho que ninguém vai me apoiar. Então bota o nome de quem vai apoiar você com a sua família agora. E começa com o meu nome. Depois você põe o nome do bispo. Depois você põe o nome da sua igreja. Pode botar seus presbíteros, seus diáconos. Você vai fazer uma loucura dessa, rapaz? Olha o que você está fazendo. Você não percebe que isso é uma ação do diabo e você está se entregando às ações do maligno? E a Bíblia diz, eu citei esse texto, sujeita-se a Deus e resista ao diabo. E você não está resistindo ao diabo. Dá um ponto final nisso, em nome de Jesus, acaba com isso. Ah, mas agora o senhor descobriu, o senhor vai levar isso para o bispo, eu vou ser excluído. Não vou levar nada para ninguém. Eu estou aqui como irmão para te ajudar, como amigo para orar com você. Mas você precisa dizer para mim, acabou, pastor. E ele começou a chorar, coisa e tal. Eu falei, não, acabou, pastor. Então liga agora para ela e diz que acabou. Não, depois eu faço. Você vai ligar agora e vai dizer que acabou. Se acabou, acabou, é na minha frente. Você vai dizer, eu estou aqui com o meu SD e eu estou acabando com isso. E é para acabar, é para botar um ponto final. Mas pastor, agora, você vai fazer isso. Você não liga para ela, você vai fazer isso agora. E ele pegou o telefone, ligou, ela começaram a chorar um pouquinho. Não, mas eu estou acabando. Para o nosso bem, fala para ela, é para o bem de vocês dois, dela, mulher casada, com família. Para o bem de vocês dois, acabe com isso agora. Isso é porta que Satanás está abrindo para vocês dois. E graças a Deus, irmãos, dali a coisa foi uma bênção. Ele voltou no culto para a igreja dele, foi um domingo, já foi para a igreja dele, e a esposa me ligou no outro dia, pastor, Deus usou ele poderosamente, como é que pode? Falei, irmã, Satanás, ele aproveita portas abertas para destruir, toma cuidado. E o final disso, pastor? O senhor reteve isso,
Sentei com o bispo, expliquei para ele, aconteceu isso, eu agi assim, ele está bem, mas eu gostaria que depois só fosse conversar com ele. O bispo chamou ele no gabinete, conversou com ele, falou, essa não é a atitude de um pastor. Não repita isso. Fecha essa porta, e bem fechada. Senão você vai destruir a sua família, os irmãos que confiam em você, uma igreja pode burar por causa disso. Irmão, tenha cuidado com as atitudes. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo. E ele vai fugir de você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar